Estamos numa belíssima quinta-feira, dia 23 de julho de 2015, 9 horas e 53 minutos. Preciso verificar com vocês como encontra-se o áudio e o vídeo da nossa transmissão. Se tudo estiver bem, a gente pode continuar nosso bate-papo. Inicialmente, gostaria de lembrar aos amigos que o conteúdo que nós vamos estar falando faz parte da área de análise, conteúdo da área de análise da XP. E nós estaremos falando sobre diferentes formas de operar dentro do mercado, comprando, vendendo ações e estratégias possíveis de serem trabalhadas. Como é que está o áudio e o vídeo, pessoal? Está tudo bem? Já temos uma resposta, o Juliano Mazuco ali colocando que está tudo ok. Muito obrigado, Juliano. Nós podemos ver, então, inicialmente, o índice futuro nosso perdendo um suporte, que é o suporte estabelecido pela mínima de ontem. Primeiro vamos abordar como estão os mercados a nível mundial. Então nós poderíamos estar falando sobre diferentes coisas. A nível mundial nós observamos as bolsas europeias em alta, na realidade em relativa estabilidade. Temos um DAX com 0,04% de ganho, temos a bolsa da Inglaterra com 0,09%. Nós temos Xangai fechando muito forte com 2,44% de alta, o Hang Seng também fechando em alta. Tudo isso indicando um mundo mais bullish do que bearish, um mundo mais altista do que baixista no cenário mundial e no contexto mundial. Ao mesmo tempo, nós podemos observar o euro com uma leve valorização em cima do dólar, as principais moedas relativamente estáveis, não há absolutamente nenhuma movimentação mais intensa, e observamos o ouro e a prata em alta, alta de 0,36, petróleo também em alta, pessoal. Então as commodities mundiais relativamente estáveis, e os índices lá fora também relativamente estáveis. Não é o que nós estamos observando aqui. Aqui nós estamos observando o nosso mercado perdendo uma zona de suporte. Na verdade, essa zona de suporte foi perdida há 2 dias atrás, inclusive em gap. Era o fundo estabelecido em 51 mil pontos, 51.790. Esse fundo foi perdido em gap no dia de ontem. E nós estamos prosseguindo o movimento de recuo dentro do índice futuro. Se nós colocarmos o Ibovespa, e nós temos que ser bastante objetivos em relação a isso, nós tínhamos uma linha de tendência de alta que era facilmente desenhável aqui. Essa linha que unia este fundo com este fundo, com este fundo, então eram fundos ascendentes, e que bateu nesta região aqui, que era a zona de suporte estabelecido. E ontem nós ameaçamos perder o suporte no Ibovespa e hoje nós estamos confirmando essa perda. Ontem nós confirmamos a perda. E a única forma de nós podermos reverter o atual movimento é se nós conseguirmos, ainda hoje, rompermos a máxima de ontem. Se nós fizermos isso, nós estaremos realmente sinalizando a negação da perda do suporte e uma possível, inclusive, retomada de movimentação de alta para os próximos dias. Tá? Não é o que está se desenhando até o momento dentro do índice futuro, senhores, já que se nós colocarmos aqui, nós podemos ver que o gráfico de intradia, nós podemos ver que nós abrimos num leve gap de baixa, abertura de hoje um pouquinho abaixo do fechamento de ontem, da linha da água de ontem. Perdemos a mínima de ontem. E se nós perdermos a mínima da primeira hora do dia, nós estaremos desenhando mais um dia de queda dentro do mercado para hoje. Certo? Então, a mínima da primeira meia hora aí está bastante importante para a definição de uma série de coisas no nosso modelo de trabalhar. Quando a gente fala de dólar futuro, e aí vem uma coisa importante, né, porque o dólar ele realmente reflete na vida das pessoas, a gente está vendo o dólar futuro rompendo uma resistência muito forte. O dólar futuro agora então projeta um alvo de dólar para o final do ano em 3,70, pessoal. Então o dólar está projetado com um alvo em R$ 3,70, porque ele está conseguindo romper basicamente uma zona que é um triângulo ascendente. Eu vou apagar aqui tudo para facilitar a visualização de vocês. E a gente consegue daí observar facilmente essa região que tinha este topo, na verdade este topo, este topo, este topo. E nós podemos ver topos no mesmo nível e ao mesmo tempo podemos observar fundos ascendentes configurando aquilo que recebe dentro da análise técnica o nome de triângulo ascendente. Então isso aqui é um triângulo ascendente.
Esse triângulo ascendente, nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Geralmente, quando é rompido a sua resistência, o alvo é a base do triângulo projetado para cima. Se nós considerarmos a base do triângulo projetado para cima, então nós agora temos um alvo para o dólar em 3,470, ou seja, R$ 3,50 para o dólar para o final do ano. Tá? Então, nós temos agora, isso num gráfico de 30 minutos. Tá? Agora, se a gente entrar no gráfico diário, a gente observa exatamente o mesmo padrão de fractal, ou seja, a mesma formação de triângulo ascendente, certo? E projetando essa amplitude para cima, então, nós ficamos com o alvo lá em 3,470. Certo? Então o viés do dólar é altista, o volume financeiro projetado está muito forte dentro do momento atual. A gente tem apenas 1 hora de pregão dentro do dólar e já temos um volume muito, muito expressivo, sinalizando que não é um rompimento falso, mas sim um rompimento bem importante. Onaka dando um bom dia Onaka, tudo bem? Doug dizendo que o áudio e o vídeo estão bons, o Alex Freire também dando ok. E temos aqui o Alex Freire perguntando se hoje, sendo quinta-feira, seria um dia de reversão. Usualmente sim, usualmente as quintas-feiras são dias de reversão do movimento prévio que a semana vem cumprindo. Então se, por exemplo, segunda-feira foi um dia de queda, terça-feira foi um dia de queda, quarta-feira foi um dia de queda, é normal que a quinta-feira seja um dia de alta. Isso se chama movimento Counter Trend Thursday. Ou seja, ele é um movimento de contratendência de quintas-feiras. Um movimento basicamente relacionado à realização de lucro dos swing traders que venderam na segunda, venderam na terça e venderam na quarta. Quinta-feira eles realizam seu lucro e botam dinheiro no bolso. Muito bem, a gente pode observar aqui basicamente então uma possibilidade de que isso esteja acontecendo, mas nota, se a gente for trabalhar aqui com o Ibovespa buscando uma zona de suporte, nós poderíamos até projetar essa amplitude para baixo e nós vemos que nós atingimos exatamente 100% da amplitude da última perna de baixa para baixa em 50.558 pontos, o que realmente demonstraria então a presença de uma zona de suporte nesta região. Tá? Mas, novamente falando, estamos em tendência de baixa, e em tendência de baixa, qualquer movimento de alta deve ser observado como um repique apenas. Um repique até perto da média móvel de 20. Então, tecnicamente falando, se o mercado vir a subir, ele vai enfrentar uma série de resistências, e a mais importante de todas, na região de 52.500 pontos, ali devemos ter pressão de venda acontecendo dentro do Ibovespa. Ok? Muitos papéis estão em cima de zonas de suporte mais fortes. É importante a gente mencionar isso. E a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, Bradesco. Bradesco encontra-se em cima de uma zona muito importante de suporte. Notem que no início de outubro bateu nessa região e entrou pressão de compra. No final de outubro bateu nessa região e entrou pressão de compra. Na metade de dezembro bateu nessa região e entrou pressão de compra. Início de janeiro, compra. Início de fevereiro, compra. Metade de março, compra. Metade de junho, compra. Metade agora de julho, entrou pressão de compra. Ou seja, a gente localiza em Bradesco importantes pontos de reversão de mercado exatamente nessa área de preço que encontra-se o momento atual do Bradesco. Certo? Isso já foi testado 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 vezes nos últimos meses e sendo respeitado todas as vezes com uma posterior alta de quase 17 a 10% em média. Uma média de 10% de ganho. Então, se nós observarmos o momento atual do Bradesco, e se nós entendermos que ontem nós montamos uma sombra inferior, e essa sombra inferior basicamente demonstra a entrada de pressão de compra, inclusive com um candle de reversão, que é um candle estreito, com abertura e fechamento próximos, nós podemos entender realmente o Bradesco como uma possibilidade de movimentação altista na ruptura da máxima de 27,86, e aí colocaríamos daí, eventualmente o stop abaixo da mínima de ontem mesmo. Considerando que o dia de ontem é um blast off,
o alvo seria, no mínimo, o topo prévio. O alvo estaria em 29,29. Então, seria buscar um ganho de uns 4,75%, com stop de 2,21%. A gente tem aí uma relação de 2 para 1, uma relação bastante favorável para as operações que a gente acaba executando. Ok, muito bem. Pergunta do participante Camilo ainda sobre o Ibovespa. Bom dia, Stormer. Não acredita ter um oco no semanal do Ibov? Não sei se já comentou isso. Um abraço. Vamos olhar aqui, Camilo. Um oco. Eu entendo a tua colocação. Tá? Entendo a tua colocação. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que procurar entender como funciona o oco. Tá? O oco, ou ombro, cabeça, ombro, ele é um padrão de reversão da análise técnica. Ou seja, depois de um movimento de alta, a gente vai ter então a formação de um topo. Depois desse topo, um novo movimento de topo mais alto que o prévio. O recuo até o nível do fundo prévio. Depois uma nova movimentação de alta que vai somente até o topo, ou até o penúltimo topo, formando então um ombro no mesmo nível do ombro prévio. E é importante que seja no mesmo nível. Eu não acredito em ombros, cabeças, ombros corcundas. Alguns analistas acreditam em ombros, cabeças, ombros corcundas, ou mesmo deformados, ou mesmo mutantes. Não. Para mim, o ombro, cabeça, ombro tem que ser perfeitamente simétrico para que ele seja válido. E daí a gente consegue desenhar uma linha de pescoço. E esse pescoço, se essa linha de pescoço for perdida, o que acontece quando a gente corta a linha de pescoço? Sangue jorra pela tela. Muito sangue. Então a perda dessa região seria então a formação de um ombro, cabeça, ombro. Então isso é um ombro, cabeça, ombro clássico, ok? Não é isso que a gente está visualizando no mercado agora. Como não, Alexandre? Aqui tem um ombro, aqui tem uma cabeça e aqui tem um outro ombro. Em primeiro lugar, este ombro está mais alto que este ombro. Então, só se o cara sofrer seriamente de uma escoliose. É possível. Então, o cara é escoliótico, tudo bem. Mas esse pescoço também está deslocado. Ou seja, a linha ela está inclinada. A linha de pescoço está inclinada. Tá, até seria possível. Mas o que realmente invalida a possibilidade de ser um ombro, cabeça, ombro é que o movimento prévio não foi de alta. O movimento prévio foi de queda. Se o movimento prévio foi de queda, então isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro. E também não é um ombro, cabeça, ombro invertido. Certo? Não poderia ser. Tá? Basicamente, o que eu observo aqui dentro do Ibovespa, e é importante eu dar essa visão um pouco mais longa, é que a gente tinha esse canal de baixa aqui, em que a gente vinha caindo, dentro de uma primária de baixa, e a gente conseguiu romper esse canal. Esse movimento que os senhores estão vendo aqui, vejam, ele rompe o canal de baixa primário que vinha sendo respeitado desde 2010. E depois que a gente faz isso, acontece um pullback, e ele é um pullback mais intenso? Sim, ele é um pullback mais intenso. Ele é um pullback que penetra de novo no canal rompido? Sim, ele é um pullback que penetra no canal rompido. Mas se a gente colocar uma linha aqui, só esse topo com esse topo aqui, ó, essa linha de tendência de baixa, ela funcionou perfeitamente como suporte aqui. Aqui, aqui e aqui. Mais do que isso. Se a gente agora coloca uma linha unindo este fundo com este fundo, a gente passa a ter uma nova linha de alta de prazo mais longo. E essa linha de alta de prazo mais longo agora é a atual primária que o mercado está vivendo. Por impressionante que pareça, nós estamos dentro de uma primária de alta. Por impressionante que pareça. Nós estamos em sequências de topos e fundos mais altos num gráfico semanal há mais de 6 meses. Isso caracteriza uma tendência primária de alta. Só que dentro dessa tendência primária de alta, nós tivemos um forte pullback, que foi este, e agora nós tivemos um movimento de alta, e agora estamos tendo um novo movimento de recuo. Bom, onde seriam as zonas de suporte esperadas para o Ibovespa dentro desse recuo? A gente poderia voltar a testar essa linha de alta aqui, essa linha de alta,
seria uma das alternativas, seria a alternativa de mercado mais fraco possível. Ou nós poderíamos testar o topo anterior rompido, que é exatamente essa região que a gente está vivenciando agora, 51.500 pontos. E é uma região importante porque também é a região de Fibonacci de 61%, em 50.400. Então a gente tem aqui, ó, entre 50.400 e 51.500, uma forte pressão de compradores aparecendo. E exatamente a região que a gente se encontra agora. Bom, pessoal, a semana não terminou ainda. Se nós fecharmos hoje e amanhã com uma forte pressão compradora entrando, nós vamos terminar com uma sombra inferior nessa semana e talvez até com um candle de reversão nessa semana em cima dessa zona de suporte. E é por isso que a decisão do dia de hoje e de amanhã são muito importantes para as próximas semanas. Se nós fecharmos perto da mínima da semana, isso torna o mercado convicto para um movimento de recuo até a LTA e daí nós vamos recuar de novo até 48.300 pontos provavelmente. Se nós conseguirmos formar uma sombra inferior aqui, formarmos um candle de reversão, então isso mostra a entrada de pressão compradora e uma maior probabilidade de retorno para a tendência de alta e talvez até o reteste dos 57.250 pontos. Como eu comentei, vários papéis estão em zona de suporte importante, como o Bradesco, por exemplo, certo? Trabalhando naquela região. O próprio Itaú, também trabalhando numa região de suporte muito forte. Lembrando que hoje o setor mais forte do mercado, o setor que dita as regras do mercado e até mesmo a movimentação do mercado, não é mais Petrobras e não é nem mais a Vale. O papel mais forte do mercado hoje é o Itaú, o mais representativo. Itaú, Bradesco, setor bancário são os mais potentes. Muito bem, vamos aproveitar os próximos 13 minutos que nós temos aqui de bate-papo de abertura para esclarecer dúvidas que os amigos tenham sobre diferentes papéis. Antes disso, vamos olhar rapidamente quais são os papéis que estão com maiores altas e quais são os papéis com maiores baixas. Nós temos Magazine Luiza, ainda em alta, com forte volume projetado, mas não oferecendo absolutamente nada para nós. Fibri 3, papel fortemente exportador em dólar, se beneficia muito de altas do dólar, produziu uma boa e importante movimentação. SUSB 5 é outro papel exportador em dólar, também em franca movimentação altista. A gente observa o próprio dólar numa alta importantíssima de 1,98%. Na máxima, como se diz. Podemos dizer isso. Perto da máxima do dia. Forte movimentação mesmo. Outros papéis que estão potentes no dia de hoje, Braskem 5, JBSS3 e a própria Vale 5, depois de ter perdido uma zona, ou tentado perder uma zona importantíssima de suporte, ela rompe a máxima do candle que fez a perda do suporte. Isso é um sinal extremamente importante para um swing trader. Boa parte dos swing traders entram comprando exatamente essa ruptura de 14,37, que é a máxima de ontem, colocando seu stop abaixo da mínima e o alvo sendo no mínimo a média móvel de 20 aqui. Se essa sombra inferior fosse um pouquinho maior no dia de ontem, esse seria um sinal mais importante ainda de reversão. Seria digamos, o mercado estaria nos provando que ele negou a perda do suporte e que essa negação acaba influenciando numa boa movimentação altista do mercado. Tá? Então a Vale chama atenção. Outros papéis que estão relativamente fortes, vamos ver a própria Klabin. Esse também é um papel exportador e que gera um fluxo de caixa em dólar. Está numa tendência de alta que respeita todos os critérios de excelência Carolina, já comentados com vocês várias e várias vezes. Tá? Então, médias móveis subindo, topos de fundos ascendentes, nada do lado esquerdo do gráfico, rompendo um topo histórico. Esse é um papel que tem um fortíssimo viés de alta para as próximas semanas e até mesmo meses. Pergunta do participante Eduardo. Bom dia, História. Poderia comentar Ciel 3? Obrigado. Vamos olhar aqui, Eduardo. Ciel 3. Ciel 3 é um papel que vem numa sólida tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, a gente vê média móvel de 20 subindo, a gente vê os preços se valorizando a cada novo ciclo que o papel vai fazendo.
Esse é um papel que guarda, então, um cenário de que qualquer recuo que ele venha fazer, como este tipo de recuo, é uma oportunidade ímpar para se comprar mais de um papel que está numa boa tendência de alta, certo? Ele rompeu recentemente um topo anterior. Ele é um dos papéis mais fortes em termos de força relativa do mercado no momento. Ele está em cima de uma zona de suporte bastante importante, que é o topo anterior rompido. Eu aqui, como swing trader, pensaria em entrar nos 60 minutos e procurar por qualquer justificativa de compra nos 60 minutos. Um Dunningham de alta, um Mark Crisp, qualquer coisa que pudesse me elicitar uma entrada de CL3, me deixaria bastante interessado, excitado e absolutamente vontade de grudar nesse papel. Esse papel é um papel que dá muito tesão. É um papel muito, muito bom. A gente tem que estar atento a ele. Tá? Qualquer oportunidade de recuo, tu tem que pegar e se grudar nele. Tá? E agora ele deu um recuo relativamente interessante. Abriu nesse gap de baixa. Está muito próximo de um stopzinho aqui tranquilo. Então, um trader aqui mais agressivo, um trader aqui mais de pegada mais forte, provavelmente estaria, inclusive, assumindo posições agora dentro da Ciel, colocando seu stop abaixo de 45,10, então stop de 30 centavos, para querer buscar, no mínimo, realizar parcial em 45,90, e depois tu fica com esse papel. Depois tu fica. É como eu sempre digo, tá? Tem papéis que tu até dá uma azarada. Tu agarra o papel por 2 dias e manda embora. Mas tem outros papéis que vale a pena tu ficar por mais tempo. Este papel, dentro desta tendência, dentro dessa movimentação, não é um papel que tu fique e jogue fora logo em seguida. Seria muita burrice fazer isso. Aqui tu precisa realmente assumir um compromisso um pouquinho maior. Toma posição. Quando bate na tua relação risco-benefício, tu fecha metade da posição e procura ficar com a outra metade da posição por mais tempo, para te aproveitar mais realmente a tendência, para te aproveitar mais que este papel é uma máquina de dinheiro, essa empresa é uma máquina de dinheiro. Literalmente é uma máquina de dinheiro no caso, né? Porque é a Cielo. Mas enfim, novamente falando, alguns papéis, pessoal, a gente tem que ser um pouco mais fiel e um pouco mais, digamos assim, agressivo nas tomadas. E este é um deles. Certo? Bom, participante Phillips. Bom dia. Áudio e vídeo ok. Poderia comentar a Siderurgia Nacional? Parece estar em zona forte de suporte dada por um fundo antigo. Tá, assim ó. Vocês podem dizer que eu sou um tanto quanto louco, vocês podem dizer que eu sou um tanto quanto fora da casinha, eu sei, todo mundo diz isso várias e várias vezes a meu respeito, tá? Sim, tecnicamente falando, sim, o papel está em cima de uma zona de suporte bastante importante, que é dado pelo fundo prévio, é um papel que tem, aparentemente, depois de uma queda muito, muito forte, então o papel vem depois de praticamente... Se a gente contar aqui quanto foi o tamanho de queda do papel, desde o último topo, a gente vai ver uma queda aqui de 57% em 54 dias. Ou seja, é uma brutal queda, não é uma quedinha qualquer. A empresa perder 57% do seu valor de mercado em 50 dias não é algo... digamos assim, que aconteça todos os dias, certo? Bom, então isso já é um fato. Estamos em cima da zona de suporte? Estamos. Esse suporte, ele é muito importante? É. Na verdade, é um suporte que está abaixo, inclusive, do fundo de 2008. Mas se a gente entender qual é a condição que levou a esta queda, nós entenderemos que a empresa não tem muito mais o que oferecer em termos de empresa. Observe o seguinte, o PL dela está em 23. Ou seja, se tu compra as ações dela hoje, tu levaria 23 anos para o lucro que a empresa produz por ação pague o valor que tu pagou pela ação no momento atual, considerando que a cotação dela está ridiculamente baixa agora. Certo? Se a gente for olhar aqui, o preço por ação dividido pelos ativos circulantes, ele é negativo.
O que isso significa, basicamente? Que quando tu compra esse papel, quando tu compra essa ação, tu está comprando menos ativos circulantes do que existem de fato. Isso é péssimo. O ROI da empresa é péssimo. O retorno sobre o patrimônio líquido dela está abaixo da taxa de juros. Ou seja, a empresa não consegue empréstimos no mercado, porque ela não consegue gerar um dinheiro suficiente para pagar os juros que o mercado está cobrando. Quando a gente olha essa situação aqui, com as margens de lucro da empresa caindo ano após ano, entendendo que o setor está numa crise absurdamente forte e o lucro líquido da empresa desabando, como ele está desabando, a gente entende que o setor de siderurgia do país está literalmente em frangalhos. E quando a gente olha a dívida líquida do papel explodindo, nós vemos dívida da empresa explodindo e o lucro da empresa desabando, o patrimônio da empresa desabando. Quando tu olha esse cenário, literalmente tu tem vontade de chorar. Especialmente se tu é sócio de uma empresa dessas. Porque a empresa consegue produzir cada vez menos lucro, porque as dívidas estão disparando, os juros das dívidas estão triplicando essa dívida e a empresa está indo para o buraco. Literalmente. Não é só a siderurgia nacional que está assim, infelizmente. A maior parte do setor de siderurgia do país está assim, infelizmente. Então esse é um setor que, apesar de nós observarmos esse forte suporte localizado aqui, tá? E eu sei que a tua pergunta, Philips, provavelmente foi de swing trade, eu não tenho coragem de botar meu dinheiro em lixo. Tu tem vontade de botar o teu dinheiro em lixo? Isso aqui para mim é lixo. Isso virou lixo. Não vou botar meu dinheiro em lixo. Eu prezo meu dinheiro. Está em tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Médias móveis apontando para baixo. Sabe o que eu vou esperar? Eu vou esperar que essa porcaria dê um repique. E quando der um repique, eu vou enfiar na venda o que eu puder. Eu tô socando na venda essa porcaria. Eu quero vender esta porcaria o mais forte possível. Toma, desgraçado! Toma! Morre! Eu quero que essa empresa afunde cada vez mais. Mas para isso eu preciso que ela suba um pouquinho. Eu vou deixar ela subir um pouquinho. 2, 3, 4 dias. Se aproxima da média móvel de 20... E eu começo a bater na desgraçada. Eu não quero comprar esse lixo. Esse lixo não vai se recuperar. Pelo menos não enquanto ele estiver dentro dessa tendência de baixa. Por que eu vou comprar uma tendência de baixa? Ah, porque está chegando perto de um suporte importante? Philips, o conceito de suporte, ele só funciona para tendências de alta. Suporte numa tendência de baixa só tem uma função: ser perdido. Essa é a função de um suporte dentro de uma tendência de baixa: ser perdido. Assim como a resistência dentro de uma tendência de alta é um conceito inexistente, é Papai Noel. Não existe. A resistência vai ser rompida dentro da tendência de alta. Então aqui, cara, eu vou esperar que o papel suba um pouquinho e daí eu vou vender mais. Essa é a minha ideia, para ganhar dinheiro a favor da tendência e não contra a tendência, certo? Essa tem que ser a principal ideia nossa sempre. Trabalhar a favor da tendência. Trabalhar a favor da tendência e não contra ela. Não podemos trabalhar contra a tendência. Se a gente tentar fazer isso, nós tentar achar o fundo, que é o que provavelmente está tentando fazer aqui, o risco é enorme, é um enorme risco tentar achar o fundo aqui. Então não faça isso, evite isso. Tá? Pega a tendência e trabalha a favor dela. Vamos lá. Pergunta do participante Jorge. Bom dia, Stormer. Por favor, comentar SUSB 5 e VI24. SUSB 5. SUSB 5 é um papel que vinha trabalhando numa fortíssima tendência de alta, era muito forte a tendência de alta dela,
e ela deu uma rateada. Ela deu uma dormida no ponto. Se a gente colocar aqui, ela... Vamos desenhar aqui a tendência de alta, que é esta e esta. E ela consegue, então, romper esse canal para cima. E quando o papel rompe o seu canal, geralmente ele dobra o canal para cima. Então a gente consegue dobrar esse canal. Ó, ele bateu no alvo do canal. E aí o que ele faz? Ele faz um topo duplo. Isso não foi legal. Ele bateu ali em 16,87, recuou, voltou a subir, bateu mais uma vez, não conseguiu, bateu uma terceira vez e não conseguiu. Guardem sempre esse truque, tá, pessoal? Quando o papel bate uma vez numa resistência, duas vezes na resistência, ele vai tentar uma terceira vez. Isso se chama three knocks. Basicamente é o seguinte, tu tenta 3 vezes. Se tu não conseguiu a terceira vez, tu desiste. Então ele tentou romper uma primeira vez, não conseguiu. Tentou uma segunda vez, não conseguiu. Tentou uma terceira vez, não conseguiu. O que ele faz? Ele desiste. A vida é assim. Tu vai lá, bate na porta da pessoa uma vez. Ela não abre. Tu bate uma segunda vez. Ela não abre. Se tu bater uma terceira vez e ela não abrir, tu manda ela longe e vai embora. E é o que aconteceu aqui. Bateu 1, 2, 3, não conseguiu e recuou. Este recuo, então, faz agora um topo no mesmo nível do topo prévio e um fundo mais baixo que o fundo prévio. Então isso é uma reversão de tendência. Sim, SUSB 5 está revertendo para uma tendência de baixa. Agora ela consegue repicar e se aproxima da média móvel de 20 que já está caindo. O que eu estou esperando aqui para trabalhar? Eu estou esperando o sinal de venda. Qual que vai ser o sinal de venda que eu vou esperar? Basicamente eu espero que tenha um dia que tenha a sua máxima abaixo da máxima do candle prévio, por exemplo, amanhã. Se fizer uma máxima abaixo de hoje e uma mínima abaixo de ontem, de hoje, na segunda-feira, então, eu posso vender a perda dessa mínima. Isso seria um downbar e daí eu poderia estar operando a próxima perna de baixa esperada para a SUSB 5 a partir dessa tendência de baixa estabelecida no papel no atual momento. E daí meu alvo para a SUSB 5 estaria aqui, ó, em 12,60, 12,80. Essa seria a região de alvo. Por quê? Porque eu projetaria toda essa perna de baixa, projetado para baixo alternado, que dá o alvo nessa região aqui. Nós voltaríamos para essa base do canal aqui. Então, o SUSB 5, apesar de ser exportadora, apesar de se beneficiar da alta do dólar, apesar de hoje estar com um volume muito forte, porque o dólar está subindo muito forte, rompendo uma resistência importante, ela fez essa sinalização de reversão e nela eu estou mais atento para operações vendidas enquanto swing trader do que operações compradas. Ok? Vamos lá. Temos perguntas aqui do participante. Ele também perguntou sobre Vivit, desculpe. Vivit 4 é um outro papel que está fraco em cima de uma zona de suporte. Tá? Então a gente pode observar o papel trabalhando dentro de topos e fundos descendentes, um canal de baixa que até a minha filha de 9 anos consegue desenhar esse canal. Sério, sem gozação. Ela desenha esse canal menor que eu. Tá? De tão fácil de estar esse desenho. Mas a minha filha também veria que está perto de uma zona de suporte. E ela diria o seguinte: pai, eu não faria nada nesse papel no momento. Porque está em tendência de baixa, mas está numa... palavras dela, está caindo, mas chegou no fundinho. E porque chegou no fundinho, eu não vou comprar. Porque está caindo. Tá? Então, assim, a expectativa seria que esse fundinho segurasse um pouco a queda, talvez tivéssemos 1 ou 2 dias de alta, e depois um novo recuo para continuar dentro da tendência de baixa. Isso não me motiva absolutamente nenhum tipo de entrada. Ok? Absolutamente nenhum tipo. Muito antes, pelo contrário. Em relação ao dólar, tem gente perguntando se vai ter coragem para entrar no dólar comprando ou não. Pois é, né? O ideal seria algum recuo que esse desgraçado fizesse ao longo do dia de hoje. Qualquer recuo que essa porcaria fizer, eu vou estar comprando. Mas percebe,
E aí é importante a gente verificar o seguinte, Adila. Tá todo mundo esperando que o papel recue um pouco. Se tá todo mundo esperando que o papel recue um pouco e o papel não está recuando, o que vai acabar acontecendo? O papel não vai recuar. O papel vai continuar subindo. Então o que eu vou fazer aqui ao longo do dia de hoje? Eu vou aproveitar os timings de entrada, que vão ser as barras únicas vermelhas ignoradas, para comprar. Aqui é uma compra. Aqui está falando mais uma barra vermelha. Então quando romper essa massa eu vou comprar. Quando terminar essa barra de 10 minutos. Ok? Então a ideia aqui basicamente é essa. É estar operando qualquer recuo. E se não está recuando é porque está tão forte que não vai conseguir nem recuar. Tá? O que significa então que eu vou estar assumindo tomada de posições com stops curtos. Vai ser a mínima de cada candle vermelho. Depois eu vou levantando o stop. E depois eu quero ver se eu consigo levar essa operação até o final do dia e para os próximos dias e talvez até para as próximas semanas, porque agora a próxima resistência do dólar realmente é só lá em 3.448. E como a gente sabe, o triângulo ascendente ele tem um nível de acerto para o alvo, que está em 3.471, de 80% das vezes. Só que é muito frequente o pullback. Então, se acontecer um pullback, eu vou estar me grudando no dólar, pegando no pescoço do desgraçado o máximo possível. Tá? Muito bem, pessoal. Nós vamos então finalizar nosso bate-papo de abertura de hoje. A gente conseguiu comentar uma série de papéis, não todos, infelizmente. Mas já deu para ter uma ideia do cenário. Vamos olhar aqui o índice futuro rapidamente. Só para ver como é que está o desenho dele enquanto a gente foi conversando aqui. O Indifut. O Indifut não conseguiu perder a mínima da primeira meia hora, está formando um volume financeiro projetado muito alto para o dia de hoje. Se nós rompermos a máxima do dia, inclusive, nós podemos estar formando uma sinalização de reversão. Lembre-se que eu comentei com vocês que estamos em tendência de baixa, mas estamos muito afastados da média móvel de 20, o que potencializa dá uma grande possibilidade de reversão, de repique para os próximos dias. Especialmente porque a gente está dentro dessa zona de suporte dada pelos fundos prévios. Então, na minha opinião, o dia de hoje se desenha cada vez mais altista, por impressionante que pareça, e mesmo com a primeira hora do dia sendo de queda, eu observo que no final do dia o mais provável é que a abertura de hoje esteja perto da mínima do dia do que da máxima do dia, e, portanto, eu começo a ficar cada vez mais bullish para o dia de hoje. Ok, pessoal? Desejo a todos uma excelente quinta-feira, tá? Que vocês façam ótimos trades, que vocês tenham bons resultados, que vocês consigam seguir a metodologia de vocês. Qualquer dúvida, vocês vão poder entrar depois conosco no LS Live. A gente fica ao longo do dia, o Bizi, o Vlad e eu, eventualmente, no LS Live, ajudando e respondendo dúvidas que vocês tenham sobre as operações em ações, dólar, índice e commodities. Novamente falando, um prazer estar com vocês aqui. Tudo de bom. O dia agora já não está mais tão bonito, deu uma nublada, mas tudo bem, faz parte. Até mais.